Tem bastante gente. Gente, então, é, os contos dessa semana 2 vocês leram, ou deveriam ter lido, né? Cadê os contos? Cadê os livros? Agora essa chamada está sendo. Aqui. Isso aqui. O branquinho e tudo que está em cima, inclusive o caderno. Me ligou. Então vamos lá. Era o ovo de Páscoa, né? Antes dele, vou fazer análise do Minha Estação de Mar. E vou deixar para vocês lerem agora, acabei esquecendo. Um que chama Volta ao Mar. Volta ao Mar é um bem engraçadinho, bem curtinho, né? Uma sequência de pequenas cenas aí, numa viagem para a praia. Mas também tem a ver com memória de infância e envolvendo família. Tá? Então, deixa eu colocar aqui no, no grupo. Aqui, um instantinho. Volta ao Mar. Ele é o mais leve, assim, ele é bem. Ele não é profundo, mas ele é engraçadinho. Volta ao Mar. Pronto, já está lá no. Tá lá no grupo lá já. Tá em PDF ou Word, que vocês preferirem. Então, só vou dar orientação, né? Como esse conto é muito curtinho, assim, é minúsculo quase, não chega a ser minúsculo, mas é um conto muito curtinho e ele é todo fragmentado em pequenas cenas, né? Então, eu vou dar 15 minutinhos para vocês lerem, tá? E às 15 para 7 a gente já pode se reunir aqui de novo e falar sobre os outros contos, sobre os 3 contos, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Vou deixar o recado aqui. Então, até daqui a pouquinho, gente. Eu vou fechar minha câmera, meu microfone aqui, daqui a pouco a gente se vê.
Voltei, pessoal. Conseguiram terminar de ler? Ele é bem curtinho, né? Ok, então eu vou começar a análise. Vou só me encontrar aqui no meu caderninho. Tá. Vou começar pelo mais longo deles, que vocês leram em casa, leram para hoje, que é Minha Estação de Mar. Ele foi originalmente publicado neste livro aqui da década de 80, que é Os Meninos Crescem, histórias relacionadas a memórias de menino. E ele vai repetir de novo uma temática que está toda hora ali nos contos do Domingos Pellegrini, que é crise de casamento, né? Casamentos em crise, que vão refletir muito, principalmente aí o casamento dos pais dele, né, dos avós. E ele pintou muito direitinho o gênio de cada um, o temperamento de cada um, como cada um se comporta ali, inclusive ele próprio, que era uma criança impossível, que não parava quieto o tempo inteiro. Tá? Então tá ali a família direitinho, né? É uma ida pra praia, primeira vez que ele foi ao mar. Né? Quem são os personagens? Do narrador, que novamente não tem nome. Por que o narrador não tem nome? Porque ele está narrando a própria história e você vê com seus próprios escritores projetando ali. Lembrando que literatura não é um retrato fidedigno da história que aconteceu, mesmo que ela seja baseada em fatos reais. Tá? Mas é uma memória que está muito forte ali vamos dizer, no coração do escritor, e na imaginação dele ele pega e reconstrói ali na literatura. É, ele introduz o texto falando das temporadas da infância. Né? Elogia seu pai por mim. Elogio sim. Obrigado, Kézia. Eu vou falar para ele. Então ele fala que tinha a época do peão, tinha a época do carrinho de rolimã, tinha a época de catafruta, tinha a época da bicicleta, do papagaio, que seria pipa também, né? Lá em Londrina, eu falava pipa, né? Poderia falar papagaio. Mas os dois eram usados lá. Né? E cada uma dessas estações ia deixando cicatrizes de guerra, marquinhas, né? Principalmente na mão. Às vezes no joelho também. Então, o do peão ficava a marca da linha e da linha, né? E de ficar girando o peão. A, a época de catafruta, né? No caso dele era manga. No meu caso, não tinha mangueira onde eu morava, né, na mesma cidade, mas tinha um pomar, a gente tinha um terreno, um pomar de poncã. Então, no inverno era temporada de catar poncã, até não querer mais. Até porque o terreno era de um dos meninos da rua, do pai de um dos meninos da rua. Então a gente tinha acesso liberado lá, com ele junto, e daí ficava marca verde de limo da árvore na mão, né? Joelho ralado. E ele vai falando que cada uma dessas temporadas deixava uma marca igual, e daí a gente já vê a coisa do moleque atentado, né? Igual deixava a marca da caneta, ficar escrevendo 200 vezes a mesma frase no que a professora mandava quando fazia arte na escola, né? E daí ele comenta ali que, inclusive, a primeira prisão que ele conheceu foi a escola. Porque não podia fazer nada, tinha que obedecer tudo e tal, e ele era uma criança bem arteira. E aí ele vai falar que era a primeira prisão que ele conheceu até que o pai comprou um carro. Então nós estamos falando ali de uma família de classe média dos anos final dos anos 50 ou início dos anos 60, né? 1960 ali. Finzinho dos anos 50. Tá? Com duas crianças, um empregado da casa ali, o pai e mãe, e eles assim naquela ascensão econômica, né? Conseguiram comprar um carro na década de 50 não era muito fácil, né? 50, 60.
Então, o pai decide ali, nós vamos para a praia. Né? Antes tem toda uma situação, né, que é o primeiro passeio de carro da família, que já vai mostrar qual é a dinâmica familiar ali. Então, é criança arteira, ele principalmente, né? Ele e a irmã, que no caso seria ali uma reconstrução da minha falecida tia, né, que já morreu, tia ali, e ela sempre muito mais quietinha, e ele sempre muito mais arteiro, e perguntador e curioso, e cheio de imaginação, inventando tudo que é tipo de brincadeira, com qualquer objeto que ele acha na frente. E os pais numa crise ali constante, e para com isso, Logan. Logan já está arranhando as redações do primeiro ano, né, Logan? E assim, é uma dinâmica simples. Ela reclama de tudo, ela implica com tudo, né? E ele ou estoura, fica bravo, dá umas patadas, ou guarda para si, bufa, né? Suspira, dá aquele e engole. E fica, só que fica essa discussãozinha, essas farpas, essa coisa o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então ele chama para sair de carro, né? Ela tá brava, não quer sair, porque eles acabaram de ter uma discussão, porque ela disse que ele não sabe dirigir porcaria nenhuma, né? Porque naquele tempo nem se, assim, tirava-se carteira, mas não tinha assim uma fiscalização muito grande. As pessoas aprendiam a dirigir, compravam o carro e saíam dirigindo. Tanto faz. O cara não tinha nem retrovisor. Criança dirigia carro. O cara não tinha nem retrovisor. Então, retrovisor dos dois lados. Não tinha nem retrovisor. Foi colocado, a gente já era. A gente era adulto. Foi colocado em 98, retrovisor dos dois lados. Eu lembro que eu tirei a carteira mais ou menos naquela época então fica aquela coisa chata, né? Então, e eles têm uma dinâmica entre os dois que é o seguinte: começa um brigar com o outro de maneira indireta, né? Aquela mulher não sabe que, né? Esse homem, esse cavalo, e eles começam com as crianças no meio. Então, as crianças acabam sendo ali meio que ficando no fogo cruzado. Então, ou ele fala sozinho sobre ela, com ela ali do lado ouvindo, né, em vez deles brigarem com o outro, de maneira direta, e ela fala sobre ele, ou para o ar, para ele ouvir, ou para as crianças. Né? Então, fala, diga àquela sua mãe, né, que está na hora de nós fazer, porque depois que ele deu a primeira volta, que estou chamando para passear. Ela fala assim, alienação parental também é coisa nova. Alienação parental, coisa que não existe na época. Com esse nome. Então tá ele com o carro parado na frente do jardim, ela ali no jardim, mexendo com planta, e de novo, né? Aquela coisa, isso ele deve ter visto muito isso. Um dos dois vai mexer com o jardim porque tá nervoso, e ela geralmente, né, fazia isso. E daí ele chega, para na frente de casa, e para ela escutar, fala assim: diga à sua mãe, né, que está na hora de sair para passear. Aí o menino vai lá, repete tudo que ele falou, e ela fala assim: diga ao seu pai que eu não aceito convite de cavalo, já estou cansado de levar patada. Aí o menino todo bonzinho fala assim: mas não é o cavalo que está convidando, mamãe, sou eu. Aí ela se derrete toda, né? Fala que ele é um anjo e vai para dentro buscar, né, se arrumar. Coisa que ela falava para ele até ele ter até os 60 anos. Até os 60 e poucos anos ela falou assim com ele. E o 60 e poucos anos de vida dele, né? Ela com seus 90 já. Então, enquanto ela entra, aí vai ser uma coisa interessante. O moleque entra correndo, espevitado para dentro de casa, vai tomar um copo d'água, derruba o copo, quebra, e daí ela já fala que ele é um demônio, que ele é um capeta, e entra no carro, boquejando, xingando, falando mal do menino, e o pai daí é engraçado porque eles se juntam, geralmente, os dois, quando para falar mal das crianças, para brigar com as crianças. Então, quando alguém faz arte, os dois se juntam. Aí o casal esquece a rivalidade e se une em torno de falar mal das crianças. Dão lá a voltinha no quarteirão, a volta no bairro, e é o tempo inteiro. Ela implicando, ela enchendo o saco, falando, não sei o quê. E ele ficando nervoso,
E daí ele começa a fazer umas barbeiragens, porque ela deixa ele nervoso, ele não para de falar, e daí tem aquela coisa, ela fala assim, ele vai assim, quase devagar, quase parando, porque tá muito rápido, porque tem que não sei o quê. O carro tá quase parando, porque vai atropelar, porque vai dar acidente, você tá lembrando do seu pai, né? Lembrando a sua avó. Da minha avó. Do jeito, então. E daí chega uma hora que ele fica enfesado, ele corre. Corre, desvia quase, comete acidente, chega em casa com ela bufando, ele bufando, os dois sem se falar. Aí a pequenininha, que chamava, nesse ponto ela chama Alice. Alice se machuca ali na calçada, cai, acaba sendo meio atropelada pelo carro, cai, sangra o joelho e tudo, aí os dois esquecem a briga e vão os dois acudir. Essa parte é bonita, porque quando vê que um filho está doente ou está machucado, eles esquecem a rivalidade, esquecem aquela briga, né, de Adão e Eva depois do pecado original e vão se juntar. Agora a rivalidade entre homem e mulher. E vão se juntar em torno de cuidar da criança. Ok, de noite na janta, já está todo mundo em paz, né? E ele decide que vão passar um mês na praia. Então é aquela família realmente classe média que ascendeu, que está num momento assim que pode passar um mês na praia, tem um carro, tudo, e vai todo mundo para a praia. E ali na mesa já começa briga e implicância, porque ele abre a garrafa de vinho, ela começa a reclamar, e vão dormir, mas assim, 3 dias depois, já estão acordando as crianças de madrugada, mandando se arrumar tudo, aquela bagunça, arrumação, tudo, e vai a família com a Linalva, que é empregada junto, e a Linalva arrumando as coisas, e a mãe mandando, o pai desmandando, o pai brigando, a mãe brigando, e brigando com as crianças, no caso, né? As crianças tontas de sono, 5 horas da manhã, né? Sem saber o que está acontecendo, e vão embora. Ainda tem que dar a volta no quarteirão e voltar para buscar a escova de dente que ele esqueceu. E daí os pais brigando também. E aí termina mais ou menos a introdução, começa a primeira parte da história, né? A introdução ele falando da questão da infância, né? E a compra do carro. É o primeiro, vamos dizer, o primeiro estágio da viagem, né? Que é da cidade onde eles moram, vamos supor que é Londrina até São Paulo, é a capital de São Paulo. E uma coisa que eu esqueci de falar, essa infância desse menino é uma infância que eu vivi, que a Fernanda viveu, né? Que até a minha irmã, mas minha irmã caçula, a Ana Luísa, que nasceu em 88, viveu, que é a infância antes da era da internet e antes da invenção do celular, né? Antes de criança ter celular. Então, assim, a gente brincava o dia inteiro, quando eu não estava estudando, quando não estava na escola, era só brincar, e era uma delícia. Já tinha um veneninho aí chamado televisão, show da Xuxa. Né? Show da Xuxa, Sérgio Malandro, Mara Maravilha, Bozo, que já roubava um pouco daquele tempinho da imaginação das brincadeiras, mas que se transformava em brincadeira também em algum momento. Mas isso era muito saudável para nós. E tão saudável que, como que é esse trecho? O menino vai dormindo, ele acorda com o sol alto já, e é só plantação de cana, plantação de disso, plantação daquilo. Na época não era muito comum plantação de soja, ele não fala aqui da soja, ele fala principalmente de plantação de cana. E plantação de café. Da época do café ainda era muito forte nessa época. Ai, café, 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 cana, 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 né? E tudo igual, e montanha, e paisagem, ele vai em pasto, ele vai ficando inquieto, né? Porque ele é um moleque inquieto, hiperativo. E então ele começa a brincar com tudo que tem no carro. Tá? Então vai vendo, ó, a criança com a imaginação incentivada. Ele pega o tapete de borracha do carro e começa a fazer que é a luneta do pirata, né? Porque ele gostava de história de pirata, filme de pirata. Começa a mexer em tudo que tudo era novidade, né? A primeira vez que ele entrava num carro, que a família tinha um carro, e acende, apaga a luz, e abre e fecha o vidro, e vai não sei o que, até que os pais dão uma bronca nele, mandando ele parar, que ele não para de jeito nenhum. E começa a chupar laranja, comer ovo, e assim, vai infernizando. E, enquanto isso, o casal vai se infernizando também, né? Porque não param de brigar por tudo. E é aquela dinâmica. Ela não para de reclamar, ela não para de dar pitaco, não para de ficar ali naquele nhen pra cima dele. E daí ele começa a fazer barbeiragem, porque tá nervoso, né?
E ele sempre assim, ou ele responde com uma patada, ou ele bufa, engole e continua, né? E um falando sobre o outro em terceira pessoa de novo. Tem uma briga maior ali, né, em que ela se ofende, e daí eles param numa churrascaria e ela fala assim, vão você, ela fazendo cara de mártir. Ela fala, ela queria que entrasse numa cidadezinha para comer num restaurante de cidade, porque coisa de beira de estrada era porcaria, não sei o quê. E daí ele começa a falar, essa mulher não sabe que onde tem muito caminhoneiro é porque a comida é boa. Começa um a falar do outro em terceira pessoa de novo. E a empregada ali assistindo tudo, cuidando das crianças e quietinha no canto dela, uma situação bem desagradável. E essa cena do Jascarinha é interessante porque tem uma pequena amostra de carinho dele por ela. Porque eles vão lá, ela fala assim, olha ali na alva, e daí ela começa a fazer as recomendações para a empregada, como se ele não fosse autoridade. Né? Muito cuidado, olha bem as carnes, se elas estão bem passadas, fruta só muito bem lavada, de jeito nenhum eles podem comer maionese. Aí o moleque escuta, o que ele faz? Se entope de maionese. O pai olha com gratidão para o filho, né? Porque está desautorizando a mãe, muito bem. A dinâmica familiar é muito saudável, né? A Alinalva, coitadinha. Pensa numa empregada doméstica vivendo na década de 50, 60. Ela não tinha acesso à churrascaria rodízio, ela nem sabia que era. Ela pergunta, nossa, mas o senhor vai conseguir pagar tudo isso? Eu não sabia que era um preço único que se pagava. Eu cresci com churrascaria rodízio sendo uma coisa normal, comum em Londrina, principalmente, né, que era terra de muito gado. E daí ela se entope de comer, pergunta se tem que comer arroz com feijão toda vez que pega carne. E vão lá, eles comendo, comem sobremesa, tomam café, e a mãe lá. E daí, antes de ir embora, ele pede para o garçom colocar num pão francês um frango, uma coxa de frango bem gordurosa, e pede um copo de leite e fala para o menino levar para ela. Ele fala, mas eu nunca vi a mãe comendo pão com frango e copo de leite. Ele fala, isso é coisa de antes da gente casar. Ou seja, ele pega uma lembrança de algo que ela gostava muito, né, que está ali, que ela gosta muito, e fala assim, eu vou fazer um agrado para ela, porque ele reconhece que chegou um momento ali no carro que ele se excedeu com ela, não injustificadamente, né, porque ela ficava enchendo o saco dele, infernizando o tempo inteiro, mas é uma maneira dele se desculpar com ela, né, de se retratar e de né, falar assim, olha, eu amo você, estou me desculpando e tudo, isso aqui é a coisa que você sempre gostou mais, né? E daí o menino leva e realmente ele fala assim, realmente, né? Ele comenta, o narrador, quando o pai voltou do banheiro, ela já tinha tomado leite, estava lambendo os dedos para tirar a gordura do frango, ou seja, comeu até assim, né? Até a última gotinha de gordura. E daí os dois ficam de bem. Mas chegam em São Paulo, já começa de novo a dinâmica, né? Já é a segunda parte. A introdução, primeira parte, essa viagem. Segunda parte, chega em São Paulo. E assim, ele tinha visitado São Paulo quando moço. Vamos dizer aí que ele já está com uns 40 anos de idade. E São Paulo já era. Vamos pensar que Londrina, na década de 50 para 60, né, uma cidade que foi fundada ali em 1930 e alguma coisa, 33, 32, era muito cidade, era cidadezica muito pequenininha. Né? Era plantação de café para todo lado, né? Nem pasto tinha ainda, grandes pastos, né? Os grandes pastos foram surgindo na década de 60 do seu Celso. Então era só plantação de café e a cidadezinha ali no meio. Tem de colono, de peão, de ambulantes, então casas de madeira, a maioria, né? Aquela arquitetura de Londrina dessa época. E vai para São Paulo, que na década de 50 e 60 já era uma megalópole. E ele tinha conhecido São Paulo, vamos dizer assim, nos anos 30, 40. Então se assusta, né, aquela coisa lá. E daí ele se perde no trânsito, não consegue. E assim, é aquela coisa, ele já não conhece, já não sabe a dinâmica de São Paulo, aquela megalópole.
E o pessoal buzinando, né, buzinando, porque aquele caipirão lá, indo devagar, não sabendo se virar, e ela falando na cabeça dele o tempo inteiro, reclamando, e dando pitaco, e falando, e blá blá blá, e ele bufando, bufando. E ele passa na frente de um hotel que chama Paraíso. Ela fala, de jeito nenhum que eu vou pisar nesse hotel, que é um pulgueiro, olha só, coisa horrorosa. Era um hotel ali, mas chegando na cidade, né, na beira da rodovia. E ele vai, ele se perde, ele vai para lá e para cá, e pede informação para a polícia não... Quer dizer, e a polícia está assim, orientando o trânsito para o trânsito ir embora, ele quer para parar pedir informação, o guarda fala assim, vai, segue, segue, segue. E ele passa 4 vezes na frente, ele dá a volta, que dá a volta, que dá a volta, ele passa quando ele passa pela 4ª vez na frente daquele mesmo hotel, ele fala, é aqui mesmo que eu vou entrar e acabou. Toma a decisão. Entra no, daí ela emburra a Zeda, e do momento que eles descem do carro até o momento que eles entram no quarto, é ela falando, resmungando e reclamando o tempo inteiro, inclusive na frente lá do funcionário do hotel, que vai levar as malas. E, porque olha, não sei o que, porque olha a sujeira, porque olha isso, porque olha essa parede, porque olha esse cantinho aqui, porque olha não sei o que ali. Né, porque é mofo, porque é inseto, porque é pernilongo, né? E daí ele pede desculpa, porque ela é assim mesmo, viu? Aí ela fala, os dois falando com o funcionário do hotel. Olha, eu não sou vaca para falar que eu sou assim mesmo. Então, assim, aquela coisa desagradabilíssima, né? Então, vai os dois dormir num quarto, ali na com as crianças no outro, e ela mandando ele descer para comprar veneno e pastilha, não sei o que, porque tá cheio de pernilongo, porque vai, bota, manda o funcionário do hotel, manda, tá? E ela, assim, buscar tela para pôr nas janelas, e assim, aquela coisa infernal. Aí ele sai para dar uma volta, vai, busca comida pro pessoal, e ela já reclama, reclama, reclama. Ele acaba dormindo, acho que no sofá do saguão, para não dormir ali com ela, porque tava um inferno o quarto. As crianças, naquela novidade de finalmente dormir no hotel, enfim. Amanhece ele trazendo comida para a família, comida da padaria, porque sabia que ela ia reclamar de comida do hotel. E ela reclamando. E ela fala assim: ah, bom dia só para quem não dormiu com pernilongo. E a Fernanda, como conheceu a avó, né? O vô não, mas ela conheceu o vô de outra vez, através de outras lembranças. E já começa a terceira parte, que é a viagem até a praia. E a mesma dinâmica, reclamação, reclamação, briga, discussão, os dois ali enfesados. Ele, narrador, impossível, daí ele recomeça. E aí tem uma parte que é engraçada, porque eles param no posto, porque daí ele vai comendo laranja sem parar, ovo sem parar, o menino. Né? E daí fala assim, ó, quer ir no banheiro? Ah, não quero. Aí dá 15, 20 minutos de viagem, precisa ir no banheiro. E daí ele fala assim, né, eu achava, né, que o demônio, que os diabos habitavam nos postos, porque minha mãe falava que criança em viagem tem o diabo no corpo. Toda vez que eu queria parar para fazer xixi no posto de gasolina. E vai, aquela coisa. Aí eles param em Aparecida, né? Porque é muito comum, né? Famílias católicas. E eu. Se Aparecida tava, isso antigamente, se Aparecida tá no caminho, você tem que parar em Aparecida. E tem que tirar foto, tem que comprar lembrancinha. E vão almoçar lá também. E daí o almoço é super desagradável, porque chega um amigo do pai e o cara meio que não tem semancol. E o pai convida para comer e ele aceita e senta lá e come a coxa do frango, que devia ser da mãe, né? Porque assim, tinha parte, assim, tal pessoa comia, gostava de comer o peito, que era geralmente as crianças, tal pessoa gostava de comer a coxa, tal pessoa gostava de comer a asa, né? E ele meio que estraga essa dinâmica, essa divisão do frango, né? E come a coxa, né? Outra coxa a Alice já estava comendo. Na verdade, ele pega a coxa que era da Alice, daí a mãe dá a coxa dela para Alice, né? Que ela começou a chorar.
E daí o cara fica, não, porque fala, não tem problema, porque vão pedir uma bisteca e tal, e daí começa a comer e dá aquela coisa desagradável, tudo ele pede outro frango, o cara vai embora sem pagar a parte dele, né? Ele come na conta da família, e a mulher enfesada, e todo mundo, enfim, percalços que dão ali no meio do caminho. Aí a Alice vai vomitando a viagem inteira, até quase na praia, puro pneu. O menino quer ir fazer cocô, o menino quer ir fazer xixi. E sim, são coisas normais de viagem com criança. Só que elas se tornam muito mais estressantes e desgastantes por causa do estado de espírito do casal. Né? Porque eles não estão assim, brigando o tempo inteiro. Então, qualquer coisinha que são coisas normais, são percalços, são, vamos dizer assim, são coisas desagradáveis, mas que são normais numa viagem, vira um inferno. Tá? E, enfim, o menino chega, eles chegam finalmente na praia de noite, aluga uma casa, né? A mulher gosta porque tinha tela nas janelas, e só que o menino chega já com febre, ele já chega queimando de febre, então assim, ele vai ter que ficar alguns dias até ele ficar bem, ele não vai poder ir para a praia e ninguém vai para a praia, vai ficar todo mundo em casa. Por quê? Vão ser dias em que né, eu não vou falar Dona Maria, porque não tem esse nome ali, mas a mãe e a Linalva vão passar o tempo inteiro arrumando a casa, cada cantinho da casa, até ela ficar um brinco sem um grãozinho de poeira, né, uma casa de praia, sem um grãozinho de areia de poeira, e o pai saindo e voltando no mercado, porque vai comprar vassoura, porque vai comprar desinfetante, porque vai comprar tal produto de limpeza, vai comprar espanador, vai comprar não sei o quê, vai comprar isso aqui para as crianças, vai comprar assim. Né? E arrumando a casa, arrumando a casa, arrumando a casa, arrumando a casa. E nesse tempo o menino melhora. E ali para o final da semana já, eles vão para a praia. Vão para a praia, passa o dia na praia, aquelas, né? Ele descobre o siri, o caranguejo, as ondas, o pai vai explicando o que é isso, o que é aquilo. É um dia normal de praia com a família, né? Sem briga, quase. Né? Só uma arranhetadinha ou outra ali entre o casal, mas aquele é o dia da praia, ele descobre o mar e ali começa a estação de mar dele, finalmente. Porque até então ele não tinha conhecido o mar. Bom, no dia seguinte amanhece chovendo. Né? Essa é uma coisa muito comum. Aquela decepção de ir para a praia em janeiro e chove. Fica todo mundo em casa emburrado ali, as crianças, né? Porque estavam doidas para ir ver o mar de novo. De tarde, está nublado, o menino quer ir para a praia, mas não pode ir no mar porque é perigoso, porque choveu, porque tá. Então eles acabam conhecendo um senhor ali, um velho, que é ali do lugar, do local, e ensina o menino a pescar. O homem pescava com tarrafa. E vai que ensina o menino, passa a tarde inteira ali tentando não pega nada. Então essa frustração dele ali. De noite, já durante a janta, o casal começa a conversar e fala assim, já estou enjoado de praia, não aguento mais praia. Eles ficaram uma semana na praia, e praia mesmo eles ficaram um dia, uma tarde na praia. E começa a fazer planos, porque tem um parente que mora aqui para cá, o outro aí ele já começa a fazer plano de ir na casa de uma tia, de uma prima, da outra tia, de não sei quem, de não sei quem, e decide, falar, então tá bom, estamos enjoados de praia, vamos embora. E o moleque se frustra ali, né, porque era o grande sonho dele, o grande desejo, a aspiração dele era conhecer a praia, conhecer o mar. Ele foi um dia no mar, no outro dia ele só tentou pescar, não pescou nada, e já estão indo embora. E ele vai falar lá no último parágrafo, eu vou até ler o último parágrafo, porque ele é bem interessante. Né? Porque ele vai fazer a ligação, a ponte com as estações da infância, né? A estação do peão, do rolimã, do papagaio, diz daqui da tampinha. E entramos no carro, fui bocejando, porque eles acordaram a molecada às 5 horas da manhã de novo, e arrotando pão com manteiga enquanto o sol aparecia lá onde a terra encontra o mar. Né? Lá onde a terra encontra o mar é muito bonito, porque é aquela visão, né, da praia lá longe. Então tem a terra e o mar, né, e o céu, o mar e a terra, você vê aquela visão. Mas logo viramos de volta e o sol ficou nas costas, no céu azul, já estão dentro do carro. E a estação no mar acabou sendo a única que, nas mãos, presta atenção, nas mãos,
não deixou marca nenhuma, porque ele falava das marcas das mãos, né? A marca da linha da pipa, o cheiro, na verdade, né, do alho na linha da pipa, porque isso era uma maldade que os meninos mais velhos faziam, de passar alho nos dedos, e daí pegar o molequinho mais novo e falar assim, deixa eu brincar com a sua pipa um pouquinho, e daí fica esfregando o dedo com alho ali na linha, e corrói a linha depois, e o moleque vai lá e pega a pipa do mais novo. Vou falar uma curiosidade, meu pai, muitos anos depois, recontou esse fato, dele com o meu sobrinho Caetano, brincando de papagaio lá na chácara onde ele morava, e os moleques mais velhos fizeram isso aí com o sobrinho dele, com o sobrinho dele não, com o neto dele, meu sobrinho, né? Então pegaram a pipa, soltaram, dali a pouco a linha rebentou, meu pai pegou, cheirou cheirinho de alho, e dali a pouco ele viu os moleques correndo, dando risada com a pipa do meu sobrinho, do neto dele, do Caetano, né? Vocês vão ver algumas histórias dele mais para frente aqui do Caetano, vai ter. Vai falar nas experiências de pais, filhos, avós e netos. Então isso, mas ele fala que na mão não deixou marca nenhuma. Esse na mão, entre vírgulas, é muito importante, porque as brincadeiras de infância deixavam marca na mão, mas essa experiência da praia deixou marca na alma dele, no coração dele. Tanto que ficou tão marcado que ele tem detalhes daquilo lá que ele vai depois colocar no papel, né, nessa narrativa. Ainda que, por exemplo, se ele esteja contando uma história, né, para outra pessoa, isso está ali gravado no coração dele, na alma dele. Né? Porque é um trauma, na verdade, né? A história de um trauma. É um conto melancólico, o fim dele é triste, né? Porque o que tem de trauma ali? O menino vendo o casamento dos pais em uma crise que não tem solução, né? Os dois brigando o tempo inteiro. E isso desgasta, a criança vai ficando desgastada com isso, né? Vai ficando chateada, e aquela frustração, ele tinha uma expectativa tão grande de ver o mar, de um pouquinho, né? Chega doente, então assim, são aquelas coisas da vida. Isso também vai ser importante para o amadurecimento da criança, né? De certa forma. Frustrar-se é importante, tá? Porque amadurece, né? Mas é um trauma, né? Assim, mas o trauma maior para mim não é nem a questão do mar. O trauma maior é a questão familiar ali, toda disfuncional, né? Que desgasta, né? Então a viagem é desagradável, né? A viagem assim, o trajeto de carro é desagradável. Inclusive ele vai falar lá que o carro é outra prisão, né? A escola era uma prisão e o carro se torna outra prisão, porque não podia fazer nada. Então é isso, é um ponto bem interessante, tá? Porque é uma memória de infância é uma marca muito, assim, muito profundamente marcada no coração dessa pessoa, dessa criança, desse adulto que está contando a história. Tá? Não, sem problema, Alessandro. Samuel, só vou fazer um comentário. Por isso que eu não entendi o que era papagaio. Tá. Quando a gente vê, por exemplo, variação linguística, que é uma matéria que você vai ver no terceiro semestre, a gente vê lá, clássico, quadrinho com os vários nomes, por exemplo, da pipa, em vários lugares do Brasil. Então tem papagaio, arraia, quadrado e pipa, são os principais. Tá? Quadrado, o pessoal fala mais lá no norte e nordeste. Arraia, não sei se é mais para o sul ou para onde que é, mas enfim. São nomes do mesmo objeto, que vão diferir de acordo com a localidade, do mesmo brinquedo. Tá? Bom, como nós estamos, eu ia passar para a última, né, mas eu vou passar para a do meio, que é meu Deus, ovo de Páscoa ou não? Ovo de Páscoa. Tá? E ovo de Páscoa, eu espero que vocês tenham gostado, é um dos meus contos favoritos dele. É um daqueles contos encomendados. Encomendado por quê? Lembra do conto sobre Mané Garrincha? Ele criou uma história sobre os últimos dias do Mané Garrincha, né, vivo, jogando bola lá, porque uma editora foi lá e pegou uma seleção de autores e falou assim, olha, tem uma história sobre futebol, escreveu sobre Mané Garrincha. A editora Moderna, né, em 2004, se não me engano, deixa eu ver aqui, 2006, pediu para uma seleção de autores, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
histórias sobre a infância deles, mas que tivesse relacionado a alguma foto de infância. Então, assim, pega uma foto da sua infância e cria uma história, base nessa foto. Claro que vão ser histórias de memórias pessoais. Tá? Esse aqui é a capa do livro. Essa aqui é a capa do livro. Vocês estão vendo? Ó, então tem aqui os nomes dos autores e as fotos que foram escolhidas, né, de cada um. A do meu pai, essa aqui, eu vou mostrar ela grande depois, que é um menino em cima de um ovo de Páscoa. Né? Só que a foto, a resolução é muito ruim, né? É uma foto preto e branco, antiga. E daí foi digitalizada para ser colocada no livro, ficou muito ruimzinha, mas está aqui, ó. Esse aqui é meu pai, com seus 10, talvez 11 anos, na casa do nono e da nona, aquela mesma casa do nono e da nona que foi lida na semana passada no conto O Último Corvo, aquele mesmo cenário. Inclusive, o nono e a nona aqui são aqueles mesmos nono e nona lá daquela história, por isso que eles são tão parecidos, a personalidade deles. Então, aquela foi uma história de Natal, essa é uma história de Páscoa. Tá? Mas aquela lá se focou em vários natais, um especial, essa aqui é uma Páscoa. E vai ter a questão do sacrifício de um animal, né? Que antes era um porco e agora é um carneiro. Tá? E vai ser um conto, sobre, de novo, sobre o amadurecimento de um menino no final da sua infância. Tá? Então, quem são os personagens? O narrador, que de novo não vai ter nome, e que é uma criança cheia de imaginação e curiosidade. Então, ele começa o conto em cima da árvore, e daí ele vai assim, ele pilotando um avião na guerra, e depois indo para o espaço, e depois para o submarino, e ele vai inventando várias brincadeiras. E daí ele vira pirata, porque é aquela criança anterior ao maldito celular, cheia de tempo para imaginar coisas e brincar, né? E o vô. E daí o outro personagem é o vô, que chama Nona, a avó, que chama Nona, né? Que é o nome do personagem. As primas, que vão estar nessa Páscoa aí, que é uma prima maior, uma prima menor, né? A mais velha e a mais nova. E o Carneiro. O Carneiro vai ser um personagem também. E daí tem os tios, tias, as mães todas, o pessoal que se reúne lá na casa daquele nono e daquela nona para um evento importante, que é a Páscoa, e é véspera da Páscoa. E esse neto está sempre lá na casa do nono e da nona. Porque este neto não tem pai. Ele provavelmente está rememorando um tempo, aquele tempo em que o vô e a avó ficaram separados. A gente viu isso já no outro ponto. Tá? E a prima mais velha também não tem os pais também são separados. Então não tem o pai em casa. O pai, né, tá fazendo outras coisas da vida. E a prima menor tem o pai. E daí o nono olha para ele lá, brincando na árvore, e fala assim: olha, amanhã é Páscoa. E eu acho que já está na hora de você aprender como é que mata o cordeiro para Páscoa. O cordeiro não, se eu sei cordeiro para de Páscoa, não é o carneiro para Páscoa. Ele fala que era um carneiro magrelo, né? Que o vô passou um ano engordando para a Páscoa do ano seguinte. Né? E a nona fala assim: é porque você nem devia deixar ele ficar brincando com o carneiro, porque ele se apega ao bichinho. E daí não devia deixar ele entrar no curralzinho lá onde tinha o carneiro. Então, assim, a característica do nono é um homem prático, direto, muito firme, né? E que tem uma preocupação muito grande com o neto amadurecer. Igual o nono lá do último corpo. Ele quer que o moleque amadureça, não quer que ele seja mimadinho. E a característica. E ele é muito amoroso, tanto com os netos, né, e esse neto em especial, quanto com a esposa. Então você vai ver que ele vai descrever ali um casal. Tem uma alfinetadinha ou outra, mas é sempre. Até as alfinetadas que eles se dão são alfinetadas amorosas. Porque ela vai falar assim que no começo da história, o neto fala que o vô, né, usava chapéu no tempo que ninguém mais usava chapéu. Né, que os homens antigamente usavam chapéu o tempo inteiro. E ele fala assim: eu não uso, eu uso chapéu porque eu não sou os outros. Né, eu sou eu.
Aí a avó fala, né, a nona, ah, é porque ele quer ser diferente. Ele fala, não quero ser diferente, só quero ser eu. Né? E até porque, né, ele vai falar mais pra frente, se eu quisesse ser igual a todo mundo, eu não tinha casado com mulher que fica dando palpite em tudo que eu faço. E só que daí logo ele vai dar um beijo nela. E ela daí vai se contorce toda na cadeira, se ajeita toda na cadeira ali, fazendo tricô. E ela fazia o tricô com agulha de osso. Aquele detalhe que ele põe, né, coisa do passado. E que era a maneira que ela tinha de mostrar que ela se sentia querida por ele, né? Que ela estava meio envergonhada, meio cabulada. Então você vê que é um casal, né, totalmente diferente daquele casal que ele descreve quando ele fala dos pais, né? Os avós muito amorosos, os avós paternos, no caso, né? Os avós pais dos pais dele, pais do pai dele, paternos. Seja londrinense. Só que, assim, a avó também era muito firme. Só que a avó, ela tinha já mais aquela característica de ser vó galinha choca, igual a avó do outro ponto, do porco. Então ela quer proteger o neto, porque você não devia ter deixado ele ficar aí se apegando ao bichinho, e não sei o quê. E depois vai dar o que fazer lá, vai dar colherada na cabeça dele, chamar ele de monstro, porque né, vai mostrar o bicho morto para ele. Enfim, então vai ser essa dinâmica aí do casal. E no dia seguinte, ele vai lá, chega o vô, ele fala assim, não, mas eu acho que já está na hora, depois que a avó sai, o vô fala assim, olha, eu acho que já está na hora, né, você já está crescido, de você ver como é que se mata o carneiro. Está na hora de você ver o carneiro morrendo sendo preparado. E o neto, quero ver. Era um moleque curioso, né, você vê que o menino é sempre um moleque curioso, cheio de invenção, de imaginação, né, que está disposto a aprender como é que se faz as coisas. Isso é muito interessante. Esse avô é um avô que está sempre querendo ensinar para o neto como as coisas são feitas. E daí, na manhã seguinte, ele acorda o menino e ele vê que o avô está todo suado. E o avô fala para ele, fala assim, olha, eu pensei melhor e ponderei que a sua avó, em parte, ela tinha razão. Né? Você não está em idade ainda de ver o bicho ser morto, mas já pode ver o bicho sendo morto, o bicho morto sendo esfolado. Então, ele tira a pele do carneiro, vai esfolando, fazendo toda a parte de esfola do carneiro, carnear, toda aquela parte igual a do porco. Né? Só que lá no porco, os meninos já viram o porco sendo morto. E ali ele já vê o carneiro morto. E daí ele fala, inclusive, que o carneiro não olhava para ele com aquele olhar terno de antigamente, né? Aquele olhar bonitinho, de ternura, né? De fofinho, de fofidão, né? Que estava olhando com aquele olhar vazio, né? Que estava morto. E estão lá preparando o carneiro e ele, o moleque aprendendo tudo como é que se fazia, ele já tinha tirado a barrigada, já tinha enterrado, e era por isso que ele estava suado, né? E enquanto ele está conversando com o menino, né, para falar assim, ó, é assim que faz, é assim que faz, é assim que faz, a avó chega e daí o menino começa a falar, pergunta sobre, igual um perguntou sobre Papai Noel, ele fala sobre o Coelho da Páscoa. Ele fala assim, inclusive já está na hora de você saber que Coelho da Páscoa e Papai Noel não existe. Por quê? Porque a prima um pouquinho mais velha já tinha dado essa dica antes, né? No jantar ali da noite anterior, as primas já estavam em casa e ela falou assim, olha, esse negócio aí é igual Papai Noel. Eu falo, peraí, né? E daí eu vou falar, não existe Papai Noel, não existe Coelhinho da Páscoa, é sua mãe que compra, né? Ele vivia com a mãe e a prima também, mas ela vivia com a mãe. E daí a avó chega com a colher de pau na cacetada. Na cabeça dele fala monstro. Daí ele até fala assim, monstro nada, né? E é uma preocupação do homem daquela época, do homem do seu tempo. Né? Vamos dizer lá, década de 50, ele fala, monstro nada, né? Menino que cresce rodeado de mulher pode virar boneca, né? Bravo. Então, Bom, a avó leva o moleque para dentro pro café da manhã, né? E daí ele já está com uma outra visão de mundo. Ele já sabe que o Papai não existe, que o Coelhinho da Páscoa não existe. Ele já viu um bicho sendo, né, um animal
é aquele processo do amolecimento, o animal sendo carneado, sendo esfolado, tudo isso. Inclusive, uma coisa que o vô fala ali, que o nono fala, ele falou assim, inclusive já tirei o couro, né, a pele falou, a pele do carneiro para o seu amigo, que ele chama de seu amigo carneiro o tempo inteiro. O vô, o nono, ele quer falar assim, ele é seu amigo, e o seu amigo vai servir para nosso almoço de Páscoa. Você vai poder usar, você vai poder ter a companhia do seu amigo carneiro muito tempo. Por quê? Ele ia provavelmente fazer algum casaco, alguma coisinha daquela pele do carneiro para ele, da lã. Né? Então ele é bem realista, ele é bem fala assim, ó, as coisas são assim, é assim que as coisas são. Esse meu bisavô, inclusive, um defeito que ele tinha de ser cético demais. É, E depois do café da manhã, o moleque ele come café da manhã e não quer nem saber das conversas das tias, das mães lá. Ele quer ir ver o que o outro está fazendo. E ele vai, inclusive, com a prima mais velha. Ela também já está nessa fase da curiosidade de saber como as coisas funcionam. Né? Quer dizer, ela já é mais velha que ele. E vão os dois e eles ficam acompanhando o nono o dia todo. Né? O nono chega lá, já tá as postas, os pedaços já estão todos separados, eles vêm ele limpando, colocando no forno, fazer. Então eles acompanham todo o processo da feitura daquele almoço por parte do avô, né, que é a parte mais bruta da carne, né, e vão aprendendo como as coisas são feitas. Né? E isso também é importante, né? Esse nono bravo, nesse sentido assim de ser bem realista com as coisas, de falar, querer mostrar como as coisas são, de falar o que tem que falar, de ensinar o que tem que ser ensinado, daquela maneira um pouco rude dele, é importante para a formação da criança. O nono ali, ele vai ser um pedagogo, não pedagogo como é visto nos dias de hoje, mas o pedagogo da Grécia Antiga, aquele mestre que ensina para o seu discípulo, né, ou para os seus discípulos, né, vamos ver, Sócrates era um pedagogo, como as coisas são, por que as coisas são, né, e como que nós devemos nos comportar diante do mundo como ele é. Né, aquela coisa bem realista e sem floreios e sem mimos, né, sem mimar a criança. Né, não maltratando, né, como alguns povos faziam, por exemplo, os espartanos maltratavam, os persas maltratavam, né, para educar, mas assim, ensinando a vida como ela é. Uhum. E chega a hora de a caça aos ovos, né, que era muito comum, que não tem mais hoje em dia, que era muito, muito interessante. Só que os lugares dos ovos estavam meio que pré-determinados, porque cada neto, né, cada criança ia pegar o ovo que seu pai tinha comprado, que sua mãe tinha comprado. Então eles caçam os ovos, põem lá no baúzinho, e a menina mais nova, a prima mais nova, a família dela era mais pobrezinha, tinha menos poder aquisitivo. Então o ovo dela era sempre o menorzinho. E daí as tias e as avós, né, sempre protetores e galinhas chocas, falavam assim, não, mas é que o ovo dela é menorzinho porque ela é menorzinha. E o menino, né, que já passou por um amadurecimento aí, esqueci de falar uma coisa interessante, que o avô, enquanto ele está fazendo o carneiro, ele fala que o carneiro se tempera com alho e a cabeça se tempera com juízo. E ele pega aquela mão cheia de tempero e passa na cabeça do moleque. Bem rude. E daí o menino olha para a menina e tem mais uma frase do vô aí, né? E daí os dois primos mais velhos, né, ele e a prima, estão comentando assim, nossa, né, porque na verdade o ovo dela é menor porque o pai dela ganha menos dinheiro. E daí o vô fala assim, pois é, ela tem o pai em casa, mas o ovo dela é menor, a vida é assim. De novo aquele pedagogo ali mostrando, falar, a vida é assim e bola para frente. Só que vai ter uma coisa, o menino vai ter um momento de misericórdia, né? Ele vai falar assim, poxa vida, né? Ele vai se condoer daquela menina que ele não tendo seu pai, mas tendo uma situação financeira melhor, vai falar, ele pega e dá o ovo dele para ela, o ovo dele que é maior, para mim, que é o ovo pequenininho. E daí a menina fica, oi? Não? Tem aqui, mas eu não estou nesse momento. E ela até, a menina fica toda feliz que abraça, amassa o ovo e tudo.
Mas o que é interessante aí? O menino amadureceu um pouquinho. E esse pouquinho de maturidade que ele ganhou já fez com que ele tivesse uma atitude que talvez eu não tivesse, se ele tivesse ainda muito menino e mimado. Né? Deu o ovo dele para ela, ficou com o ovo menor, né? E ali foi maturidade, cavalheirismo, né? E misericórdia. Né? Assim, falou, poxa, ela é menor, ela ainda acredita no coelhinho da Páscoa, eu já não acredito mais. Né? Então, vou deixar aquele encanto da Páscoa, um ovo bonitinho, para a prima mais nova. Então, é muito bonito isso da parte dele, né? Então, é assim, é um menino aprendendo a ser homem. Né? Ser homem no sentido, assim, de ser alguém maduro, alguém preparado para a vida. Né? E o que acontece ali? Na hora do almoço, quando tá o carneiro pronto, todo mundo comendo, a menininha mais novinha começa a chorar e fala que não quer comer porque o carneiro era meu amigo, porque eu gostava dele, que ele era fofinho. E daí a avó, né, não vou falar que é a dona Paulina, mas a nona, chega e fala assim, não, minha neta, tem que... Ah, aí quando a menina faz isso, só voltando um pouquinho, que eu esqueci de falar, o avô, o nono olha para ele e fala assim, o tempero pegou, né, o tempero que ele passou na cabeça. Juízo. Ela fala assim, não, come, tem que comer, porque esse carneiro, né, por isso que eu falo que é cordeiro, ele é igual a Jesus, que morreu por nós, né? Jesus morreu para nos salvar, e a gente está falando da Páscoa. Então tem toda a simbologia. E esse carneiro morreu para nos alimentar. Né? E o nono vai lá, do seu jeito rude e realista demais, né, cético demais, fala assim, além do que é uma delícia. É muito gostoso. E quando termina com o menino de noite já era noite daquele dia, ele em cima da árvore de novo, se imaginando, ele volta porque estava no início, né? Ele não tinha comido o seu ovo, ele guardou o ovo para mais tarde, largou o ovo para lá. Né? A prima mais velha também comeu só um pedacinho. A prima mais nova estava se esbaldando antes do almoço, ela já estava com a cara toda suja de chocolate. E as tias começam a comentar, né? Nossa, esse tá diferente, né? Parece um homenzinho, né? Tá virando homem. E a avó começa a falar, a nona começa a falar assim, ele tá querendo ficar diferente igual o vô dele. Eu falo assim, tá ficando inteligente, isso sim. E ele volta, né, termina o conto com ele de novo nas suas naves espaciais e tudo. Quer dizer, voltando a brincar com uma criança, mas é uma criança que passou, né, naquele dia por uma experiência de amadurecimento, tá, que já fez com que ele tivesse uma atitude nova, né, que é doar o seu ovo grande para a prima menor. Ok? Deixa eu mostrar aqui eu já mostrei a foto, né? E ele fala, inclusive, né, que na hora de tirar a foto com os ovos, né, que era comum, cada criança tirava foto com o seu ovo, ele quis ser diferente, né, igual o avô, e ele ficou agachado em cima do ovo, como vocês viram na foto ali, como se estivesse talvez chocando o ovo. E a tia falou assim, ele está debochando da Páscoa. E daí, na conversa que o nono tem, por exemplo, ele fala assim, olha, na minha época não tinha esse negócio de ovo de chocolate, era ovo mesmo, um ovo cozido, pintado, todo decorado, que a criança ganhava e depois ela comia. Né? Igual, em vários povos europeus, acho que na Ucrânia, é assim. Leste europeu bastante, né? Rússia, ainda tem esse costume de dar um ovo mesmo, né? Não é mais tal tipo ovo cozido, mas é um ovo todo enfeitado, bonitinho, que é o ovo de Páscoa. Cozido também, né? É que tem aqueles que são decorativos, né? Que eles são lembranças. Uhum. Uhum. Tá? Então, essa é uma experiência de amadurecimento muito bonita. É um dos contos que eu mais gosto. Acho que é um dos que eu mais gosto. Né? Né? Então, é isso. E o terceiro conto deste encontro não é um grande conto, mas eu escolhi porque ele é muito engraçadinho. Né? Comédiazinho mais leve. E que é o Volta ao Mar. Né? Que é volta tanto de passeio como retorno. Porque o nadador fica um dos tios lá, que é mais cético, falando que o homem veio do mar. Algumas teorias darwinianas de que a vida começou na água e que então toda a vida no planeta veio da água, veio do mar. São teorias, inclusive, que estão mais ou menos defasadas. Mais ou menos tão defasadas. Mas isso lá na década de 60 era bem comum. Então, é um caderno de viagem.
Então, são várias descrições de cenas dessa viagem, inclusive todos os nomes aqui são nomes verdadeiros. Tia Olga, tia Alice, tia Glória, tio Raul, né, tio Nico. Então, aquela viagem, assim, toda a família, todos os tios, todas as tias, todos os primos, todo mundo junto, misturado, indo pra praia. Né? Uma fileira de carro, indo pra praia, todo mundo fica junto. Aquela farofa mesmo. E, assim, vai juntar dois ramos familiares diferentes, né? E um desses ramos é bem disfuncional. O ramo, vamos dizer assim, da mãe. Né? Mas esse menino, ele só vai gravando impressões, ele vai gravando como se fosse um caderninho escolar. Então tem que, por exemplo, a lição de religião, Gênesis, que é como que tiveram a ideia de fazer aquilo. Primeiro dia, aí vai ser só a descrição do primeiro dia. Aí filosofia, nutrição, advérbios, genética, arqueologia, artes plásticas, dietética, memória, ciências naturais, história, otorrinolaringologia, direito, biologia. E cada cena dessa vai ter a ver, por exemplo, quer ver? Vamos ver uma dessas cenas que é filosofia. Orlando na praia de chapéu e calções. Tia Glória perdendo a dentadura no mar. É tudo meio fragmentário, assim, ele vai jogando flashes das cenas, porque ele era uma criança pequena. A prima branquinha ficando rosadinha. Mulheres passando de biquíni. Cremes, pomadas, ungüentos, loções e tapas de ciúme da tia no tio. Que tanto olha, nunca viu mulher? Assim nunca, então deixa olhar. Tomara que dê dordolho. Dordolho não é exatamente conjuntivite, é uma inflamação aqui no cano do olho que fica doendo bastante. Né? E deu. O tio de olho tapado. Porque, gente, é uma coisa muito comum de dar no mar, tá? Conjuntivite, doenças de pele de olho é muito comum dar no mar, né? Na praia. O tio de olho tapado. Inclusive, uma viagem que eu fiz com praia, ele ficou um bom tempo era Ilha do Mel. Ele ficou a maior parte da viagem, como eu e minha irmã brincando no mar e ele lá na varanda, no escuro, né, com um negócio desse tamanho, né, na cara. Aí o tio de olho tapado. O que o mar não faz com a gente, meu Deus, né, com filosofia, né? O que o mar não faz com a gente. Claro que você vai vendo que isso é tudo ironia, sarcasmo. Né? É uma sátirazinha. Vamos ver. Genética. Meu filho, você me lembra de quando eu viajava de férias com seu avô. Esse é o pai falando para ele. Tiramos foto aqui mesmo, no tempo em que os hotéis eram de madeira e cada família ficava num pedaço de praia. O fotógrafo era um turco de boné, com um tripé e um burro que a gente montava para tirar fotografia. Né? Então aquele tripézinho, era o lambi-lambi, né? Que tirava foto. Teu bisavô ainda era vivo, por isso que é aquela questão da genética. A questão da genética vai ficar no final. E em casa, olhou para a foto e falou: 3 burros, hein? Né? O burro em que se tirava foto e os dois. Aí, por que 3 burros, pai? Moleque novinho. Agora com você 4. Genética. 1, 2, 3, 4 burros. Então é assim, brincadeirinha. Então é tudo, né, nesse tom de brincadeira, de sátira, de gracinha. E vai se desenvolvendo a Fernanda não gosta muito. A história. Tem uma aqui que é bem família lá da avó. Direito. Qual eles são sobre direito. E estavam todos na praia quando alguém foi buscar um creme, viu que não estavam todos na praia. A tia e o tio não estavam lá na cama. Né? É a percepção da criança. Então todos voltaram, trocaram bofetadas, uma faca passou por muita mão, me dá isso, larga disso. Né? Depois bateram portas e socaram malas porque a tia era do outro tio e o tio era de outra tia. Então, bagunça na família. Né? E coisa que provavelmente aconteceu. Foi bom que a casa ficou menos cheia, diz alguém, e em 3 dias parece que ninguém lembrava mais. Até que, cortando peixe na mesa com a mesma faca, tio Nico repete de repente: o que o mar não faz com esse tio Nico era mala pra garoto. Tia Glória diz: eu por mim já estou contando os dias para voltar. Então, diz tia Alice, é hora de voltar que o bicho não vive no mar. Então, todo mundo se arruma e volta para. Né? Então, é só essa lembrança de uma viagem para a praia. Né? E dele
com os primos dele, com as primas, né? E daí fala assim, hoje a prima tem 3 filhos, eu uso boné na praia, passo creme nas crianças, sei que a vida não veio do mar, né? Porque na época em que aquilo que já era falado, né, ele acredita, era assim um consenso, né, de que a vida veio do mar. Fala que ele tem outra coisa que está defasada, porque esse conto foi escrito na década de 90. Né, porque agora tem buraco na camada de ozônio. Por quê? É o escritor da década de 90, quando essa teoria da camada de ozônio era um consenso, que hoje a gente sabe que não é, e vamos para o mar. Daí ele fala, né, que daí vai ter uma, cadê aquele morro, cadê aquele, aquele piche por que esse piche na praia? Cadê aquele velho pescador? Cadê aqueles barcos que ficavam ali, aqueles barcos de pesca de antigamente? Parece que as coisas diminuíram ou fui eu que cresci, né? Então ele vai aquele final assim, né? Aquela percepção do adulto sobre um lugar para onde ele foi quando ele era criança e aquele caderninho das suas lembranças, né? Eu coloquei esse conto mais para ele fazer uma casadinha, vamos dizer assim, né? Uma dobradinha com Minha Estação de Mar, que é mais profundo e melhor desenvolvido. Mas aqui é uma coisa mais alegre e lá era uma coisa mais triste. Tá? Memórias divertidas e alegres e aqui no outro, memórias mais traumáticas. Tá? Bom, gostaram desses 3 contos? O que vocês acharam? Qual foi o preferido de vocês? Samuel, nossa, o avô estragou a infância da criança. No entanto, é uma reflexão muito profunda na obra do que que ainda estou tentando inferir. Então, não é que ele estragou, é porque ele viu que o menino já estava na hora de, vamos dizer assim, adquirir certa maturidade necessária. Por quê? Porque era um menino crescendo só com a mãe. Né? E eu vou trazer eu digo isso da minha experiência de filho de pais separados desde nenenzinho. A mãe sozinha ou o pai sozinho vão tender a mimar a criança, né? Porque para compensar a ausência de um do outro. Né? E daí a avó vai tentar compensar a ausência do atual, puxa, porque ele não tem a mãe, ou ele não tem o pai. Então os avós, ele vai ser o coitadinho. E daí vai crescendo muito mimado. Então o nono, vendo que o neto está sendo muito mimado, né, ele vai querer mostrar certas experiências para ele falar assim, olha, já não está mais na sua hora de acreditar em Papai Noel com Linda Páscoa. Então, as coisas são assim, na minha época era assim. Tá? O moleque amadurecer. Vai mostrar, por exemplo, o carneiro sendo esfolado, mas ele vai ponderar. Aquela colherada na cabeça foi uma colherada de tempero, um pouquinho. Né? A mulher falou assim, opa, vai com calma. Falou, realmente, nessa idade que ele está, ver o carneiro morrendo não é apropriado ainda. O porco, eles viram, foi meio que por acidente. Os moleques foram lá e estavam matando porco e falou assim, bom, já que eles acordaram a tempo de ver o porco morrendo, então tá na hora de ver o porco morrendo. Né? Ali ele falou assim, não, tá na hora dele parar de acreditar em fábula de criancinha, né, em história de criancinha, e tá na hora dele dele ter essa experiência da vida como ela é. Né? Então ele se vê como esse pedagogo ali na parte na criação do neto, né, que está sendo criado sem o pai. Então ele vai, inclusive, querer assumir o papel de pai ali, né, do que o pai deveria estar fazendo, porque o pai está ausente. Será questão super protegendo crianças super protegidas costumam ser adultos fragilizados e que tem muitos problemas, porque se a mãe e o pai não dão os tapas desde criança, não ensina a ter dor, a vida ensina. Só que aí você não sabe lidar. A Fernanda fez uma reflexão aqui, né, que é o seguinte: se a criança não amadurece como deveria amadurecer, vendo às vezes, se ela vive num ambiente, um escritor brasileiro chamado Raul Pompeia, ele conta a história num romance dele chamado O Ateneu, que o menino foi criado
estufa de amor. Essa metáfora da estufa de amor é muito interessante, porque super protegido e só amor, aquele amor assim, o amor do carinho o tempo inteiro, né? do mimo o tempo inteiro. Quando mima demais, o que vai ter? A criança vai se tornar um adulto muito fragilizado. Esse adulto não vai saber lidar com as coisas da vida como deveria, porque a vida bate. Então é isso, o vô está querendo que o neto aprenda alguma coisa também. Algumas dores em ambiente controlado. Algumas dores em um ambiente controlado. Né? Foi importante o papel da avó ali? Foi, porque o vô, aquele nono ali, ele tem momentos que ele vai se exceder. Então tem que ter o equilíbrio. Né? Tem que ter a mulher ali para dar uma colherada de pau na cabeça dele. Não, não merecia às vezes. Mas lembrando que esse nono é aquele mesmo nono que foi tropeiro, foi criado na roça, Ele é um homem mais embrutecido. Foi criado, né, na roça, capinando, fumando cigarro desde os 7 anos de idade. Então, tem essa experiência de vida dele aí. Deixa eu ver. Gostou muito de todos, se destaca o conto Ovo de Páscoa. Dos 3, para mim, o Ovo de Páscoa é o que eu mais gosto. Né? Por quê? Porque ele é muito profundo. Apesar, por exemplo, do Minha Estação de Mar ser um conto, mas ele não tem tanta profundidade assim, porque ele vai se desenvolvendo a narrativa longa e vai sendo mais aquela impressão do trauma da criança diante da crise do casamento dos pais, da frustração dela diante da praia e tudo. Mas aqui é aquela experiência profunda do amadurecimento e, mais que isso, do carinho que essa criança tem, que esse narrador tem, na verdade um adulto lembrando da sua infância, né? Porque é um carinho muito grande que ele tem pelos avós, tanto pelo nono quanto pela nona. É que o nono tem mais protagonismo, mas ele fala desses avós com um carinho imenso, tá? Porque eles eram equilibrados, é um casal extremamente equilibrado ali. Né? Esse pequeno trauma que gerou nele, carneiro, essa coisa toda, ele foi controlado, ele gerou carinho e misericórdia. O trauma dos pais brigando o tempo inteiro, né, a briga dos pais o tempo inteiro, a destemperança dos pais o tempo inteiro, gerou trauma. Então, vamos comparar os dois contos, então, literatura comparada. No conto Minha Estação de Mar, aquela situação de briga, desavença, né, aquele clima horrível entre os pais, o tempo inteiro, criou um trauma para ele. Nesse outro, a experiência com o carneiro, né, equilibrada, né, ele vai ser controlada pela avó, que faz o vô retroceder um pouquinho, né, e ver que não podia ser tão... O menino não era tão mais velho assim para ver o... E, gente, carneiro morrendo é uma experiência muito assim, uma criança. O choro de um carneiro morrendo, quem já viu ou já matou, fala que é igual ao choro de uma criança. Ele berra, né, o berro do carneiro morrendo é igual a uma criança, parece uma criança berrando. É desesperado, ele é desesperado mesmo. Né? Então, ele chora, tá? O bichinho chora. Então, sai lágrima. Então, uma criança ali dos seus 9, 10 anos, talvez não fosse muito apropriado. Experiência traumática. Então, o vô falou, se não tomasse a colherada... Então, é assim, num ambiente de muito amor, muito carinho entre o casal, e onde tem um equilíbrio, e onde quando um dos dois se excede, tanto no mimo, quanto na crueza, muito grande, um está ali para equilibrar o outro. Então, ele se desenvolve com um amadurecimento saudável. Tá? Esse negócio de estragar a infância está muito mais para os pais brigando o tempo inteiro e se agredindo mutuamente do que para um casal de avós que consegue equilibrar, né, essa experiência de amadurecimento. O último foi muito engraçado. Fico imaginando a situação. O último eu fui só para um alívio cômico, assim, né? Mas para relacionar essas histórias de praia também. Então, mas dá para falar de uma reflexão final ali do progresso, né, entre aspas, do progresso material, avançando sobre paisagens bonitas. Então, uma praia que ele conheceu quando era criança, que era uma praia assim mais deserta, mais bonita, mais natural,
né, a cidade avançando sobre ela, o progresso material avançando sobre ela, né, e ele vendo piche na praia, e prédios, e aquela coisa toda, coisa feia, né? E dá até para falar uma reflexão sobre a família já disfuncional, porque, vamos dizer assim, isso aí já é década de 60, né, e tio tendo caso, família separando, aquela brigaiada de família, tudo, né? O desavergonhamento do tio ali, né? Sem nenhum pudor de falar que tá olhando a mulherada de biquíni e não tá nem aí para isso. Então é uma certa degradação de valores humanos, né? Porque ele deveria ter respeito pela esposa dele e não ficar olhando a mulherada de biquíni, pensando-se, né, dessa maneira. Mas ele vai falar muito de experiência de meninos também, né? Por exemplo, os meninos vendo o corpo das meninas se desenvolvendo e os dois primos mais novos olhando pro pipizinho ali e vendo que era pequeno e falando assim, nossa, quando que vai crescer? Quando vai crescer? O primo vai falar, se você ficar olhando o tempo inteiro, não cresce. É igual leite fervendo. Aí os moleques não olham pro pipi nunca mais. Nem quando tá de calça. Né? Coisinhas de menino, né? Experiência de menino. Tem uma experiência traumática ali, né? Que é o quase afogamento, que é o Memórias. Isso aconteceu com ele mesmo, né? E ele vai repetir isso, inclusive, no outro romance que ele escreveu, né? Do personagem que morre desse jeito, que ele tá lá na praia, na rasinho, e de repente ele pisa num buraco. Isso é muito comum. Tem buracos que se formam na areia do mar ali, né? No fundo do mar. E daí você se desespera, porque você acha que você está afundando, e é só você subir e pisar no chão firme de novo, e você acaba se afogando. E daí ele engole um monte de água salgada, se desespera, e ninguém viu. Os adultos estavam ali, todo mundo na praia, o moleque estava no raso. Né? Então foi aquela experiência de alguns segundos que ele quase morreu, né? E voltou cuspindo o mar, vomitando ali, e ninguém viu também. E de noite ele não quer nem comer a sobremesa, né? Porque ele está num trauma ali. Quietinho no canto dele, meio amuado, né? Meio quietão. Então tem um pequeno trauma ali também. Né? E é isso. Vamos ver. Mais alguma consideração, pessoal? Gostaram dos contos? Né? É um conto engraçadinho, né? Que tem uma reflexãozinha ali sobre o avanço, né? Do progresso inadequado, vamos dizer assim, né? Porque o progresso ele vai acontecer, inclusive o material, o progresso material. Mas, né, ele tem que ser controlado também. Tá? Bom, Samuel fez as 3 colocações aqui, né? Depois você tenta inferir mais, pensar mais sobre essa questão que a gente falou aqui do amadurecimento, tá, Samuel? No geral, pessoal, vocês gostaram? Né? Estão gostando dos contos? Para a semana que vem serão 2. Um para ler em casa, outro para ler no encontro. Deixa eu só relembrar quais são aqui. Está ainda dentro da temática da família. Um deles é... não. Acabou a família aqui. Próximo encontro vai ser bichos. Né? Vai ser a seleção dos contos sobre bichos. E, na verdade, quando ele escreveu de bicho, ele escreveu sobre cachorro. Que a infância dele foi toda com cachorro. Um outro animal aí, né? Que é a Catarina. Vocês vão ler depois. Vai ter um conto sobre arara, tem um conto sobre gato, mas são contos fracos. Daí eu não selecionei. Tá? Então vai ser no dia em que Faísca morreu, perigo. Né? E agora é tudo morte de cachorro. Então, como a gente já combinou anteriormente, ontem a gente conversou sobre isso, né, a maioria concordou, para não ficar um calendário muito apertado no finalzinho, como semana que vem, dia 1º, que é quarta-feira, é feriado, eu marquei nosso encontro para não fazer no dia 8, fazer no dia 30, que é terça-feira. Todo mundo concordou. Então, terça-feira, 6h30, a gente se vê. Tá? Vocês tragam lido no dia em que o Faísca morreu, e o título já dá o spoiler do que acontece, né? Mas já tentem perceber, se ele já diz no título que o bicho morreu, o conto não é exatamente sobre a morte do cachorro, mas sobre a experiência que as pessoas vão ter em relação a essa morte. Né? E Perigo, que é a história de um animal, que eu não sei que animal que é esse, chamado Perigo. Tá? Perigo vocês vão ler no dia, e no dia que faz que morrer, vocês vão trazer livro. Tá? São contos curtos, são bem legais. Oi? E são todos muito legais. Tá bom? Deixa eu ver aqui.
Retira, ok? Bom, ninguém falou mais nada, então espero que vocês estejam gostando, que vocês tenham gostado da reflexão hoje, dos contos, tá bom? A gente se vê então na terça-feira, ok? Ah, Gabriela, Carly, todos são ótimos, as reflexões são ótimas, obrigado. E a gente começa a seleção dos contos sobre bichos, tá bom? Semana que vem, até terça-feira, né? Bom descanso para vocês. E se Deus quiser, semana que não, se Deus quiser, um dia desses as aulas retornam. Tá bom? Bianca, tá gostando bastante. Obrigado, Bianca. Vamos lá, eu já vou parar a gravação, tá bom?